Graça e paz, ouvintes do canal Herdeiro de Deus, boa noite. Mais um vídeo, queridos irmãos, e eu trouxe esse vídeo e eu trago esse vídeo nesse momento de uma forma especial. E eu peço que você que vai ouvir esse vídeo, que vai assisti-lo, você repasse urgentemente esse vídeo. Você possa repassar para os seus amigos da rede social. Você possa repassar para os seus cristãos, amigos de WhatsApp, de Facebook. Eu faço questão que você repasse, porque esse vídeo traz uma libertação poderosa. Esse vídeo, o Senhor me fez conseguir esse testemunho que vai ser ouvido logo após essa palavra que eu estou trazendo. E esse testemunho traz mais uma confirmação que eu já tinha de que o nome de Jesus é o verdadeiro nome do Senhor, do Filho de Deus. Na forma português. Porque na forma hebraica é Yeshua. E há muita contestação, Satanás tem levantado muitas críticas ao nome de Jesus. Dizendo que o nome de Jesus é o nome de um Deus cavalo. Dizendo que o nome de Jesus é o nome de um Jesus pagão. Dizendo que o nome de Jesus é um nome que não é o nome do Filho de Deus. Mas eu, particularmente, desde os meus 7 anos e em toda a minha vida cristã, eu pude testificar que o nome de Jesus é o verdadeiro nome do Senhor, do Salvador. E que em hebraico é Yeshua. Mas eu não sou judeu para falar Yeshua. Eu sou brasileiro, gente. Se eu fosse americano, eu falava Jesus. Mas eu sou brasileiro, falo português, então eu falo Jesus. Mas há uma tentativa de derrubar o nome do Senhor Jesus do mapa. Como o Satanás já tentou derrubar o nome de Deus. Em alguns países, quando se falava Deus, era preso. Mas por quê? Se o nome Deus fosse o nome de Zeus, os quais estão dizendo que é o nome de um deus pagão da mitologia grega, então não havia prisão quando se falasse em Deus. Então são esses absurdos que têm acontecido em todo o mundo, arrebanhando pessoas para negar o nome de Jesus, para dizer que esse nome não tem poder, que esse nome não é verdadeiro. Mas você vai ouvir esse testemunho aí da nossa irmã Simone Lan. O Senhor me fez conseguir contato com ela e através disso ela me conseguiu esse testemunho tremendo, que eu espero que impacte a sua vida, que eu espero que ele liberte você que está negando o nome de Jesus, que está dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, é Yahusha, que está dizendo que Deus não se deve chamar Deus e sim Yahweh. Meus amigos e meus amados e ouvintes e irmãos, Satanás, ele tem a capacidade de se transformar em anjo de luz. E não é maravilha, como Paulo diz em Coríntios, capítulo 4, ou é capítulo 10, e verso 4, se não me foge a memória. Não é maravilha que Satanás se transforme em anjo de luz. Ele é o enganador. É preciso se ter o dom de discernimento de espíritos para saber quem está operando no mundo do espírito. Nesse tempo Kairos que a irmã fala aí, que é o mundo espiritual, e eu conheço e eu já vi esse mundo espiritual. Eu passei 10 anos, meus irmãos, lutando com demônios, com forças espirituais,
E sempre que eu lutava com eles em espírito, eu os vencia no nome de Jesus. Eles não suportavam quando eu os repreendia no nome de Jesus. E depois que eu passei por esse momento, eu passei a expulsar os demônios nas pessoas. Legiões de demônios se manifestaram quando eu ministrava. Eles não suportavam quando eu falava o nome Jesus, eles caíam por terra. Eles ficavam de joelho diante do Senhor que estava no meu coração, que está presente em mim. Porque não é diante de mim que eles ficavam de joelho, mas diante do Espírito do Senhor, que é o Senhor Jesus, habitando em nós. Como ele disse, viremos para ele e o Pai, na pessoa do Espírito Santo, viremos para ele, faremos nele morada. Então Jesus habita dentro de mim. E quando eu dizia em nome de Jesus, os demônios caíam. Eles saíam das pessoas. Eles gritavam, eles urravam, eles gemiam. Legiões de demônios estribuchavam. Como pode as pessoas dizerem que o nome de Jesus é o nome de um Deus cavalo? É o nome de um Deus pagão? E estão evitando falar. Há muitos nos canais e na internet evitando falar o nome Jesus. Falando Yahshua. Falando Yeshua. Não que não se deva falar, mas pessoas brasileiras, pessoas que falam português, negando falar o nome Jesus, porque foi colocado nas suas mentes e nos seus corações que o nome Jesus não é o nome verdadeiro do Filho de Deus. Então você que tem abraçado essa doutrina, você que tem abraçado esse pensamento, você tem que pedir a libertação ao Senhor, porque ao nome do Senhor Jesus, como diz em Filipenses capítulo 2, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Ele que liberta. Ele liberta você desse pensamento de estar se levantando contra o nome dEle. Peça perdão a Deus, meu irmão, que está negando o nome Jesus. E evitando de falar o nome Jesus, porque colocaram na sua cabeça que o nome Jesus é o nome de um Deus cavalo, é o nome de um Deus pagão do catolicismo, é o nome de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Você precisa ser liberto disso. Eu tive experiências fortíssimas com esse nome poderoso, que libertou muitas pessoas. Pessoas eram libertas de legiões. Como esse nome não é o nome verdadeiro do Senhor? Satanás tem tentado apagar esse nome. Milhões de pessoas no mundo inteiro têm se rendido ao Senhor. Se esse nome fosse o nome de um Deus pagão, ele não libertava pessoas do pecado, não libertava drogados, não libertava marginais, não libertava assaltantes, traficantes, bruxos, satanistas, ateus. Eu já testifiquei, vi pessoas se converter na minha frente, através do nome de Jesus. A pessoa ateia, um ateu que não cria na existência de Deus, que não cria na existência de Jesus, mas o nome de Jesus libertou ele. Isso na minha frente. Como o nome de Jesus não é poderoso, como o nome de Jesus não é verdadeiro, meus amados. Então eu deixo esse testemunho da nossa irmã, que você vai ouvir. Testemunho tremendo. Repasse esse vídeo. Repasse. Repasse àqueles que só falam o nome Yahshua, que só falam Yah, que não falam o nome Deus. Sabemos que Deus é um nome genérico, é um ser que deve ser adorado. Então Deus tem um nome. Deus o Pai tem um nome. Yahvé. Yahvé é o seu nome. Mas ele tem vários nomes. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Tzidkenu,
Jeová Mikdask, Jeová Rafá, e outros nomes. Jeová Shammah, Jeová Shalom. Deus tem vários nomes. Mas negar o nome de Jesus, quem nega o filho, nega o pai. Quem não tem um filho, não tem o pai. É isso que a palavra diz. Então, meu amado, você que conhece pessoas que têm negado o nome de Jesus, repasse esse vídeo. E fiquem aí com o testemunho poderoso da nossa irmã Simone Lan. Escutem aí e tirem suas conclusões. E ao nome de Jesus, todo demônio, toda a força do inferno, todo o poder das trevas tem que se dobrar. Todo joelho se dobrará e confessará. Toda língua confessará que o nome de Jesus, que o Senhor Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos. Fique aí com o testemunho e repasse esse vídeo para a glória do Senhor Jesus. Sobre isso, o nome de Jesus, desde muito pequena, desde uns 10 anos mais ou menos, eu sempre tive visões de demônios. Na época, eu achava que era era espíritos, né? Porque minha mãe era espírita, então eles diziam que tudo era espírito. Então, na época, até uns 17 anos mais ou menos, eu tive a experiência de sair do tempo Cronos, que é o nosso tempo, para o tempo Kairos, que é o tempo de Deus e o tempo dos espíritos. E então eu via os demônios pessoalmente, eu via o que eles faziam com as pessoas, o tempo mudava, eu simplesmente saía desse mundo e ia para o mundo externo, né? E desde pequena eu sou muito perseguida por essas criaturas aí. E o que aconteceu? A minha irmã, ela era muito. Eu tinha uma irmã, tinha não, eu tenho, só que eu não posso chegar perto dela. Eu tenho uma irmã que ela tentou por 3 vezes, ela incorporou o próprio demônio e ele tentou por 3 vezes me matar. Ele corria atrás de mim e depois dessas situações que a gente tinha, que saía fora do tempo, né? Ele vinha e incorporava nela e eu tive muita sorte de sempre ter alguém que falasse em nome de Jesus para espantar esse demônio, tirar do corpo da minha irmã e evitar que eu fosse morta, né? Uma das vezes quando eu tinha uns 12, 13 anos, houve esse espaço de tempo que estava eu e minha irmã, só que nesse espaço de tempo eu acabei saindo do tempo Cronos, que é o tempo daqui, e fui para o tempo Kairos, né? E houve uma mudança, tudo. É como se fosse um filme, eu não sei se vocês assistiram o filme Constantine. É exatamente o que acontecia comigo. Eu conseguia ver o outro lado, tudo do outro lado do véu, né? Então, se vocês não viram, se você nunca viu, dá uma olhadinha no trailer do filme Constantine. Era exatamente aquilo que eu vivia. Então, o que aconteceu? Minha irmã acabou, uma das vezes, foram 3 vezes, tá? Que lá tentou me matar porque ela estava incorporada com o demônio e ele sempre disse que queria acabar comigo. Uma vez que estava no interior de São Paulo com a minha avó, aconteceu esse tempo Kairos e depois eu voltei para o tempo Cronos. E quando eu voltei para o tempo Cronos, que é o nosso tempo, a minha irmã já estava incorporada com esse demônio. E esse demônio me perseguiu e ele tentou me matar, incorporada na minha irmã, e ele falava, a minha irmã se transformou em outra pessoa, igual aqueles filmes de terror que a gente assiste, sabe? De possessão, igualzinho. Então, e ele gritava e ele falava o tempo todo que queria me matar. E minha avó era da igreja evangélica, uma igreja evangélica, esqueci o nome. E o que aconteceu? Minha irmã, ela corria atrás de mim e o demônio falando coisas terríveis, terríveis, terríveis. E aí
A minha avó pediu pra gente, corre, 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 se tranca dentro do quarto. Eu me tranquei dentro do quarto e ele falava, eu vou te matar, essa luz, essa sua luz me irrita, eu vou acabar com você. E aí minha avó, em nome de Jesus, né? Por isso que eu acho absurdo quando a pessoa fala para mim que em nome de Jesus não salva, não espanta demônios. Eu sei de quem que o senhor está falando e realmente é um absurdo isso. Eu vivi, né, essas perseguições demoníacas e toda vez foi em nome de Jesus que esse demônio foi derrotado, tá? A minha avó era uma senhora de 80 e tralalá anos, mal conseguia andar direito. A minha irmã era uma jovem, né? Imagina com a força do demônio, qual é a força que elas não tinham. Ela pegou uma faca gigantesca na pia, um facão, e ela ia me matar, né? Porque o demônio está incorporado nela. E minha avó, em nome de Jesus, eu não sei como, pastor do céu, eu não sei como. Eu não sei como ela teve a força. Ela subiu em cima dele e começou a orar, 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 orar. E ele gritava, falando que ele ia acabar comigo, que ele ia acabar comigo, porque eu tinha uma luz que estava irritando ele, ele tinha que acabar comigo. E aí minha avó perguntou, né? Minha avó perguntou, quem é você, maldito, né? Fala em nome de Jesus que eu vou acabar com você, né? E orando, e orando, orando. E aí ele falou assim, eu sou Lúcifer e eu vou acabar com ela. Ela tem uma luz e ela vai me atrapalhar, eu vou acabar com ela. E aí minha avó falou assim, maldito, né? E começou a falar, em nome de Jesus, eu te espanto, eu te amarro, nanana. Quando ela começou a falar com autoridade, em nome de Jesus, eu tava assim pela brecha, assim, só olhando, sabe, pela porta, porque a gente morava numa casa bem de madeirinha, assim, né? E a gente estava tudo trancado, porque todo mundo saiu correndo, porque achou que ia matar todo mundo, mas ele queria matar eu. Eu falava, eu vou matar ela, eu vou matar ela. E aí minha avó começou a falar, em nome de Jesus, eu te amarro, e isso, e tal, tal, tal. E ele tinha uma força tremenda. Quando a minha avó começou a falar com autoridade, em nome de Jesus, e começou a falar salmos e a palavra, ele foi enfraquecendo, foi enfraquecendo, foi enfraquecendo, e minha avó falava, eu te amarro, eu te expulso, nananana. Olha, foi uma luta de 1 hora. A minha avó, velhinha, fraquinha, em cima da minha irmã, endemoniada, com o próprio demônio dentro do corpo da minha irmã. E em nome de Jesus, minha avó conseguiu derrubar esse demônio. Sabe? Deus é testemunho de que eu não estou mentindo. Não estou mentindo. É uma coisa terrível. Já como você falou, eu já vivi, eu já vi demônios, já vivi perseguição demoníaca. E eu já espantei os demônios em nome de Jesus. E esse nome tem muito poder. Muito poder. E a pessoa que fala que o nome de Jesus não tem poder não sabe o que diz. Né? Eu sei muito bem o poder que esse nome tem, porque esse nome já me salvou 3 vezes da morte. Que os próprios demônios, não era ninguém, eram os próprios demônios que estavam atrás de mim. E já me salvou de muitas outras situações que os demônios tiveram aí perseguição, né? Deus é minha testemunha, Jesus é minha testemunha, e eu sei que eu tenho certeza absoluta que tudo que eu passei foi para que eu pudesse estar forte hoje e ter uma noção do que está por vir, né? Eu não sei, Deus, eu acredito que Deus vai me usar de alguma maneira nesse tempo, por isso que eu conheço o tempo Cronos e por isso que eu conheço o tempo Kairos, eu sei a diferença desse tempo, eu conseguia ver, né, do outro lado. Depois de um tempo eu pedi para que Deus tirasse isso de mim, porque eu já não estava aguentando mais, eu não tinha maturidade, eu não tinha consciência do que era, né? Então eu pedi para que Deus me tirasse isso, porque as pessoas achavam que eu era doida, achavam que eu era drogada, né? E eu estava sofrendo muito e a minha vida eu não tinha eu não tinha maturidade para isso, né? A maturidade que eu tenho hoje, né? Então, mas eu sei que tudo isso daí tem um propósito e eu acredito que Deus ainda vai me usar por conta disso, porque se Ele me mostrou o outro lado, com certeza é, tem um propósito para esse tempo, né? Então, o nome de Jesus sim tem poder. E quem fala isso, não quem sabe, o nome de Jesus tem poder, o nome de Yalcha tem poder. Aquilo que você falar, não é porque você não vai falar Yalcha que não tem poder. Imagina, tá? Eu dou meu testemunho aqui, porque minha avó
derrubou minha avó, minha mãe 2 vezes e minha avó uma vez derrubaram os demônios. O próprio, como ele se diz, né? Eu não sei se era ele mesmo, né? Pelo menos era o que ele falava, que ele era o tal do Lúcifer, né? E que ele queria acabar comigo porque eu tinha uma luz que ia atrapalhar ele. Então, e desde aí eu tenho uma proteção meio que sobrenatural na minha vida, que às vezes eu não compreendia, né? Não dava para explicar. Agora que depois aos 28 anos que eu entreguei minha vida completamente para Jesus e comecei a estudar sobre a palavra, conhecer a Jesus mais profundamente, com mais intimidade, né? Que aí Deus tem mostrado para mim o porquê de cada coisa, né? Mas antigamente eu não tinha nem noção do que era, né? Então, eu dou meu testemunho aqui, deixo relatado para vocês. O nome de Jesus tem muito poder e todos nós vamos ter que usar muito o nome de Jesus com autoridade. Com autoridade. Porque com o alinhamento dos planetas, a chegada do sinal do Apocalipse 12, sim, as potestades vão ser liberadas aqui na Terra. Demônios alienígenas, né? Que eles falam que são as alienígenas, mas são demônios. Eles vão estar andando sobre a Terra. E quem não tiver um nome forte aí, firmado, né? Em nome de Jesus, quem não tiver aí com a armadura de Deus, é importante as pessoas saberem qual é a armadura de Deus, Efésios, né? E saber como usar essa armadura, né? Porque às vezes a pessoa lê lá Efésios, mas não sabe como usar a armadura, se eu tenho que ensinar isso daí para as pessoas, eu tenho até escritos, se vocês precisarem, para compartilhar com as pessoas precisam ter essa armadura, porque vai ser isso que vai salvar muitas vidas aí, porque a gente não está lutando, né, contra carne ou sangue, né? A gente luta contra as potestades, né? E agora, por enquanto, ela está atrás do véu, né? Só algumas pessoas têm o poder aí, Deus dá uma unção, eu não sei o que é para a gente ficar vendo o outro lado, mas logo, logo, né, quando a noiva for tirada, esse véu vai ser tirado também, porque a luz do mundo vai sair, né? A luz do mundo, que é a noiva, vai sair e as densas trevas vão cair sobre a terra, né? E quando a noiva sair, o véu sai. E quando o véu sair, as pessoas vão ver o tempo Kairos. Só que o tempo Kairos não é só de Deus, né? É o tempo dos espíritos, né? Então, o demônio também vive nesse tempo, né? Kairos, que a gente não pode enxergar. Então, o véu vai ser tirado e realmente os demônios vão estar na terra e todo olho vai poder ver, né? Vai ser terrível, realmente. E o nome de Jesus, sim, tem poder. Absoluta certeza. Eu sou assim, a pessoa mais que mais pode dar certeza disso, porque a luta foi grande, né? E eu fui salva em nome de Jesus 3 vezes, saí da morte, né? Porque o demônio queria me perseguir, e até uma outra vez também, quando eu tinha 28 anos e Deus estava trabalhando na minha vida, um pastor da igreja teve uma revelação imensa de que eu não poderia vir para São Paulo de carro, porque o demônio estava dentro daquele carro e ele ia fazer meu carro capotar e explodir. E foi assim uma revelação tremenda na igreja. A pastora não parava de chorar porque ela disse que via uma pessoa se queimando, queimando. E aí ela falava assim, mas eu não posso falar quem é, receba, né? Receba essa, essa proteção de Deus, né? E depois eu recebi a proteção, mas mesmo assim eu achava que eu recebi a proteção de Deus, então eu vou de carro mesmo assim. Mas eu não podia ir de carro, porque Deus, por mais 3 vezes, ele fez com que outras pessoas intervissem e não deixassem eu ir de carro. Teve até uma senhora vizinha da minha mãe, que nem estava sabendo do assunto, falou, eu sonhei com você, eu sonhei que eu estava colocando você dentro do ônibus. Deus falou que você tem que ir de ônibus e ele fez eu colocar você dentro do ônibus. Você não pode ir de carro, eu não sei porquê, mas ele quer que você vá de ônibus. Depois ele usou também uma pessoa que é totalmente ateu, né? Uma pessoa cética, que é o meu cunhado, e meu cunhado foi comprar
a passagem de ônibus para mim, né? Ele subiu lá e falou: Simone, você vai de ônibus, você não vai de carro. E ele nem sabia de nada, até porque ele não acredita em Deus, né? Deus usou ele para que ele, quando ele usou mais essa pessoa, somente uma pessoa cética, totalmente pagã, é, ele, eu falei, não, Deus não quer que eu vá de carro, realmente, e eu fui de ônibus, né? Porque realmente Deus estava dando livramento ali, porque os demônios estavam ali dentro do meu carro e ia causar aquele acidente para que eu morresse. Eu acredito que seja porque, por causa da obra, né, que era para ter sido feita, né, que Deus trabalhou na minha vida e hoje eu tenho falado da palavra para todas as pessoas, eu tenho tentado buscar minha salvação da minha família, dos meus amigos e de mais 1000 e poucas pessoas que tem lá no meu grupo. Eu tenho trabalhado muito com isso, eu acho que o demônio já sabia disso tudo e ele estava furioso, né? Então, eu deixo meu testemunho aqui. E sim, sim, o nome de Jesus é fortíssimo. Sim, use o tempo todo para que você seja salvo para tudo que está por vir aí. Em nome de Jesus, eu agradeço e deixo meu testemunho aqui, porque a gente tem que testemunhar as coisas grandíssimas de Jesus. Ele me salvou de tantas coisas, ele me salvou do próprio demônio. Isso não é brincadeira. Eu sou testemunha e Jesus é testemunha do que eu estou dizendo aqui. Cada palavra é verdade. Em nome de Jesus, eu deixo esse testemunho e eu agradeço aí, porque eu achei tão importante falar isso para vocês.